Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Vamos a mais uma aula de mecânica dos fluidos, ainda dentro de estática dos fluidos. E esse exercício a gente vai usar o método da projeção para trabalhar com uma superfície curvilínea, né? Uma superfície na forma de curva. A gente viu na aula teórica que eu também posso aplicar para superfícies planas, né? Quando é conveniente fazer dessa forma, né? Então, depende do caso, é mais um método para trabalhar com superfície plana também. Bom, vamos ao exercício, né? A barreira marítima da figura está na forma de uma semiparábola. Determine a força resultante atuando sobre 1 metro do seu comprimento. Onde a força atua na parede? Então a gente tem massa específica da água, 1.050 kg por metro cúbico, e a barragem seria exatamente essa, né? Bom, o que diz o método da projeção? O método da projeção a gente vai olhar como se fosse só horizontal, então eu olho de frente, né, para a barragem, está aqui a barragem, eu olho para ela, o que eu vejo? Eu vejo um retângulo. E depois eu olho para cima, também eu vou ver ali um outro retângulo de cima, e aí a gente calcula, né, o peso, etc. Né, a gente vai estar falando aqui de novo ao decorrer da aula. Bom, basicamente, o que a gente tem? Se eu fizer aqui o eixo X, ou melhor, o eixo Y aqui, e fazendo a curva, eu vou ter que a parábola é mais ou menos isso. Bom, o que é a parábola mesmo? A parábola é uma função y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então eu posso até determinar aqui em função dos parâmetros que eu tenho. Quais são as informações que nós temos? Nós temos a informação aqui que vale 2, e temos que a altura aqui vale 8. Bom, então quando eu faço, considerando o eixo y aqui, né? Quando eu faço pelo método da projeção, o que eu faço, né? Eu esqueço que é uma curva, imagino aqui como se fosse um quadrado, uma superfície plana na vertical aqui dentro da água, digamos assim, né? Bom, então o que acontece, né? Se eu estou, né, numa profundidade, como é que é a distribuição de pressão? Então o método da projeção ele acaba utilizando também o método geométrico aqui está embutido nele. Então simplesmente eu tenho a força que começa em 0 e vai aumentando até o seu máximo. Então o que eu faço? Se eu calcular aqui a força ela vai estar posicionada, no caso como é um triângulo, né, a distribuição, a 1/3 da base aqui, então a força horizontal vai estar aqui, ou a 2/3 do vértice, né? Isso a gente vê lá em estática, lá na parte de cálculo de centroide da figura. Então a gente viu, né, que a força ela vai estar atuando no centroide dessa figura. Bom, se eu calcular então por carregamento dessa figura, ao multiplicar, depois calculando o carregamento, multiplicar e buscar a área dessa figura, eu já vou ter, né, o valor do prisma de pressão, consequentemente o valor da força total. Então, primeiro eu faço horizontal, depois eu faço olhando aqui de cima, e o que eu vou enxergar daqui de cima, né? Basicamente é isso que a gente tem. Bom, então o que eu vou fazer, né? Vai ficar o W vai ser igual, que é o valor máximo que eu tenho aqui. Eu quero saber quanto que é esse W. W, ele o peso, a pressão vezes a largura, né? A largura que ele está falando ali de 1 metro, vamos dizer aqui que eu tenha aqui a largura. Se eu fosse fazer o desenho aqui, eu não vou desenhar totalmente, né? Seria a parábola fazendo o mesmo formato, né? Então aqui é o meu B, que vale 1 metro, segundo o próprio, aqui vai continuar, né? Isso que eu quero dizer, eu não vou desenhar tudo para não bagunçar o desenho. Então o W, ele vai ser igual ρ da água vezes aceleração da gravidade vezes a profundidade h da água vezes o B, que é a largura aqui da minha superfície.
Bom, então o W vai ser igual a massa específica da água, 1050. Aceleração da gravidade, 9,81. Profundidade, 8 metros. Largura, 1. Então, o W vai ser igual, fazendo a conta, 82.400 newtons por metro. Ou, se eu quiser fazer como múltiplo, 82,4 kilonewtons por metro. De repente você pode estar assim perguntando, né? Às vezes você não pegou ainda da última aula, por que newtons por metro? Bom, pressão é Pascal. Pascal nada mais é do que Newton vezes metro. Quando eu multiplico isso por metro, que aqui é a pressão vezes, né, um comprimento, esse metro, aqui é o quadrado, né? Metro 4 por 2, sobra Newton por metro. Fazendo uma análise dimensional, né, de unidades aqui rapidamente. Então, o Newton vezes metro vem daqui, que eu estou calculando o carregamento. Quando eu faço isso, basta agora eu calcular essa área aqui, e eu já vou ter a força resultante, no caso a força resultante horizontal, porque eu só estou olhando para o horizontal agora, para a projeção vertical. Então a força horizontal eu vejo da projeção vertical, né, que ela está em pé, e a força vertical eu vejo da projeção horizontal. Bom, então o que eu vou ter? Só basta eu calcular agora a força X, vai ser a área aqui do carregamento. A área do carregamento é o que? A base, que eu achei aqui, vou colocar em vermelho para destacar, 82,4. Então fica, é a área do triângulo, meio de 82,4 vezes a altura 8. Então a força X, como aqui está em kilonewtons por metro vezes metro, vai dar kilonewtons. Então vai ficar 329,60 kilonewtons, só kilonewtons, porque eu já tenho. Então a força em X vale 329,60 newtons. Bom, calculei agora a força horizontal pela projeção. Bom, o que a gente tem é que a força, agora eu preciso calcular a força vertical. Depois da força vertical, eu faço o somatório dos dois e vou obter a força total, né, em função, só que a soma vetorial, obviamente, que eu tenho que fazer, porque então, estamos falando de vetor. Como eu sei que é na direção de x, por isso que eu não estou colocando a seta aqui em cima. O que a gente tem lá da teoria? Lá da teoria, a gente viu que a força vertical, o Fy, ele é igual ao peso do fluido acima do que? Da superfície. Então se eu for fazer de novo aqui a superfície, eu vou dar uma aumentada aqui só para aparecer, tá? Então digamos que é assim. O que vai acontecer? O peso de fluido que está acima dessa superfície que vai ser correspondente à força vertical. Mas veja bem, isso aqui, como eu falei, ele vai ter um deslocamento para cá. Então se eu quiser saber qual é a pressão, a força aqui, o que a gente tem? A gente tem que pressão é força dividido pela área. Mas a gente tem também que gama é o peso dividido pelo volume. Então daqui eu tenho que o peso, que é o que eu quero saber, ele é igual ao gama vezes
o volume. E qual é o volume? Volume é essa área que eu tenho de peso aqui, vezes a largura. Aí vem a pergunta, como é que eu calculo a área, essa área que está aqui? Eu vou rachurar aqui só para a gente identificar qual é a área que eu estou falando, essa área aqui. Porque é todo esse volume que está aqui daqui para lá, né, que eu vou calcular, né? É todo esse volume que eu preciso calcular. É o que? É essa área da frente vezes a profundidade. Qual é a profundidade? 1. Só que como eu já calculei em termos de carregamento, então já sairia direto. Mas eu não tenho, né? Na verdade, essa área aqui que eu rachurei, ainda eu não tenho. Então eu preciso calcular. E como é que eu calculo essa área? Bom, eu sei que isso aqui é uma parábola. A gente tem lá da estática, né, a gente desenvolve cálculo de área, centroide, etc. E nos livros de resistência materiais, nos livros de estática, até no livro do Hibbeler de mecânica dos fluidos, ele tem umas fórmulas características que eu posso calcular, digamos assim, qual é a área que eu tenho relacionada a uma parábola, né? Então, assim, a área acima da parábola. Então, a área, se eu for, como fala, marcar com números, né, seria aqui, por exemplo, A, B, C. Como que eu calculo a área ABC? A área ABC, peraí, a área ABC, lá dessas tabelas, a gente consegue determinar que é 1/3 da base vezes a altura. Eu tenho a base, eu tenho a altura. Então, a área ABC vai ser 1/3 da base 2 vezes a altura 8. Então, o valor que eu vou ter aqui vai ser, vou deixar ainda em fração, né? 16/3, que vai dar 5,333 aproximadamente. Que é 15, né? Assim, aí sobra 1, dividido por 3, 5,3333. Bom, então o que eu vou ter aqui, né? No caso, em metro. Bom, então eu tenho a área aqui acima da figura. Agora basta eu calcular dessa forma aqui. Então eu tenho que o peso da água acima vai ser igual ao gama vezes a área ABC vezes a largura B. Então vai ficar, só que eu não tenho gama, eu tenho massa específica. Então 1050 vezes 9,8 vezes 5,33 vezes 1. Então daqui eu tiro que o W da água, que é igual à força vertical Fy, é igual a 54,94 kilonewtons, já fazendo a conversão, né? Se eu fosse, vamos fazer antes disso, né? 54.940 newtons, que eu posso escrever como 54,94 kilonewtons. Bom, então eu tenho aqui já a minha força vertical, Fx, 329,6 kilonewtons. Eu tenho a força vertical, 54,94 kilonewtons. Então a força total é determinar qual é a soma vetorial das duas. Então, o F
é igual a raiz de fx ao quadrado mais fy ao quadrado. Bom, agora eu preciso saber qual é a posição que a minha força vai estar atuando. Na verdade, ela vai atuar aqui na metade, né? Como aqui a largura ela é constante. Qual é a posição mais para cá ou mais para lá, né? Então, que posição a minha força vai atuar, a minha força Fy vai atuar? Bom, lá dessas mesmas tabelas, ela vai atuar no centroide dessa área aqui, acima da curva. Então, dessas tabelas, né, a gente tem que o que seria o x barra aqui, o x barra, ele vai ser igual a 3/4 no caso aqui, da base. Então, 3/4 de 2. Então, o que eu vou ter aqui? 2 dá 2, 1,5 metros. Então, a distância que eu tenho daqui até o y é de 1,5. O que faltou aqui? Faltou só a gente localizar qual é essa distância aqui, né? Se eu tenho, no caso, que seria o y barra. O y barra seria a posição aqui. Ele vai ser igual, no caso, 2/3 do vértice, né? Então, 2/3 de 8. Então, o que vai dar? 16 dividido por 3, que é igual a 5,33 metros. Então, esse seria o valor da cota, né, da posição x barra e y barra. Então, se eu quiser saber a força total vai ser igual a raiz fx, 329,6 ao quadrado, mais 54,94 ao quadrado. Neste caso, fazendo a conta, a gente vai ter 329,6 ao quadrado mais 54,94 ao quadrado igual raiz a força total, F, a força resultante, é igual a 334,15 kN. Então, nesse caso, em que posição essa força ela vai atuar, né? Aí eu teria que fazer um triângulo retângulo, montar um triângulo retângulo, aonde a força horizontal, que é maior, né? Aqui, a força vertical age para baixo, então estou fazendo a soma de vetores, como é que chama? Pelo método geométrico, né? Então a resultante seria alguma coisa aqui. Essa seria a resultante. Se eu fosse fazer as projeções, né? Seria da forma como, só que eu fiz separado. Eu achei melhor a gente fazer separado para poder visualizar melhor, né? A cada uma das componentes. Então, para descobrir qual é a posição que ele vai atuar, eu teria que calcular esse ângulo θ. Eu não vou calcular aqui não, mas eu já sei a força resultante que age sobre a barragem. Seria alguma coisa nesta inclinação aqui. Deixa eu ver, vou apagar aqui. Seria alguma coisa... Vou apagar aqui só para a gente poder exemplificar.
eu teria a força atuando alguma coisa aqui assim, né? Por aí, né? Vamos dizer assim. É óbvio que obedecendo também essas cotas, né? Então eu poderia também fazer uma cota final, né, na forma de um raio para, né, fazer o vetor posição, mas eu não vou também entrar nesse detalhe aqui. Então, ou seja, aqui, depois que eu cheguei na força resultante, aqui é um problema de trigonometria, basta resolver aqui, encontrar o seno e a gente vai ter o posicionamento correto, digamos assim, da aplicação dessas forças, né? Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima!